Hello everybody, welcome to our English class. I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Past Perfect and Introduction. Vamos fazer uma introdução, uma apresentação a esse conteúdo chamado de Past Perfect, ou seja, passado perfeito. Tá? Como nós já vimos em outras aulas, tempos perfeitos fazem parte da língua inglesa. Na língua portuguesa nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O que isso representa? Que dependendo da ação que acontece no passado, você usa um tipo de tempo verbal. Então, em inglês, os tempos perfeitos também fazem essa referência. Nós vamos usá-los sempre que nós estivermos falando de ações que começaram no passado e têm algum impacto com o momento atual, ou ações que aconteceram concomitantemente, então duas ações que aconteceram no passado e assim por diante, tá bom? Os tempos perfeitos são tempos compostos, então quer dizer, eles são sempre formados por mais de um verbo. Essa classificação de perfeito, ela entra naquela distribuição que a língua inglesa possui dos modos ou tipos de verbos. Nós temos 3 tempos: presente, passado e futuro, mas esses 3 tempos, eles podem ser representados de diferentes formas. Pode ter o presente simples, o presente contínuo, o presente perfeito e o presente perfeito contínuo. A mesma coisa para o passado e para o futuro. Então, é dependendo desse modo ou dessa forma verbal, desse tipo de flexão, que nós vamos utilizar o verbo para expressar ações. Bom, nosso roteiro hoje, então, nós vamos relembrar e recapitular um pouquinho as formas perfeitas. Vamos falar do Past Perfect, que é o nosso foco de hoje, que é o passado perfeito. Os usos para esse passado perfeito e, por fim, eu mostro para vocês alguns exercícios de gramática. Tá? Quando nós falamos de usos são extremamente importantes para que a gente consiga entender qual contexto ou em qual situação eu devo usar aquele tempo verbal diferente. Porque como vocês já viram em inglês, ou como vocês vão ver hoje em língua inglesa, nós temos diferentes tipos de passado. Ação que aconteceu no passado e que ela já foi concluída, uma ação que começou no passado, mas até o momento atual ela está em execução, uma ação que aconteceu no passado, mas eu não sei quando. Então, são exemplos de situações do passado que nós vamos utilizar, certo? Então, vamos lá. Falando de perfect tenses ou de formas perfeitas, nós temos perfect tenses are compound tenses. Então, as formas perfeitas são tempos compostos. Isso quer dizer que nós vamos utilizar 2 verbos ou mais para fazer essa construção. Eles são usados para expressar ações passadas que ocorreram em um tempo unknown, quer dizer desconhecido, ou indeterminate, que é indeterminado. Ou seja, eu sei que essa ação já aconteceu, mas eu não sei quando. Eu não consigo especificar. Eu também não sei se essa ação já foi finalizada ou não. É nesse caso que nós vamos usar os tempos perfeitos. Essas formas ou esses tempos são usados para estabelecer conexões ou fazer conexões temporais ou conexões no tempo. Elas podem explicar quando aquela ação aconteceu, qual ação aconteceu primeiro, se aquela ação ainda está em andamento e etc. Assim por diante. Tem várias circunstâncias que nós podemos expressar os tempos perfeitos. E aí uma observação é que os tempos perfeitos são muito comuns na língua inglesa. E muitas vezes a gente tenta colocar aquilo que é usado em inglês no português. Só que nem sempre nós vamos encontrar uma equivalência idêntica. Por isso é importante que a gente observe o contexto, que ideia que eu quero transmitir com aquele contexto, para aí eu entender qual o tempo verbal eu devo utilizar. As formas perfeitas, elas são utilizadas a partir da combinação de 2 verbos, o verbo to have e o main verb. O verbo to have é o nosso verbo auxiliar e o main verb é o verbo principal. Usando essa combinação de 2 verbos, nós vamos ter o tempo perfeito. Voltando para aquela ideia dos diferentes tempos verbais, vocês já devem ter percebido nas aulas de inglês que cada tempo verbal tem algumas características específicas. Por exemplo, quando a gente fala de qualquer tempo contínuo, tem que ter o ing.
Quando nós estivermos falando de tempos perfeitos, a obrigatoriedade é esse verbo auxiliar aqui, tá? Então, nós vamos ter o verbo to have, que é o verbo ter em português, mais o verbo principal conjugado no particípio passado. Nós já vamos falar de cada um desses elementos. O verbo to have, que é o nosso verbo auxiliar, como o próprio nome já diz, ele é um verbo ajudante. Ele ajuda a fazer algo. O que é esse algo? Ele ajuda a gente a identificar o tempo. Então, se aquele tempo verbal é presente, passado ou futuro, e ele também nos ajuda na estruturação das sentenças. Quando você for criar pergunta, negação ou mesmo as frases afirmativas, nós vamos utilizar esse verbo auxiliar na construção dessas frases. Ele vai ser sempre conjugado de acordo com o tempo verbal que você quer expressar na sua comunicação. Então, se você vai usar presente perfeito, o verbo to have vai estar no presente. Se você quer usar passado perfeito, que é o nosso foco hoje, o verbo to have vai para o passado. Se você vai usar o futuro perfeito, obviamente, o verbo to have vai para o futuro, bom? Já o verbo principal, ele é responsável por indicar a ação. O que, de fato, aquele sujeito está executando ou aquele sujeito pretende executar. E ele sempre vai ser conjugado no particípio passado. Tá? Particípio passado em português é aquele modo verbal que nós utilizamos para indicar uma ação que já aconteceu. Jogado, partido, vendido, comprado. Então, são aqueles verbos que terminam em ado ou ido. Na língua inglesa, nós também temos algumas regrinhas para conjugar esse verbo principal no particípio passado. Resumindo os verbos auxiliares, nós temos aqui o verbo to have no presente, have para todas as pessoas, com exceção das terceiras pessoas do singular, que ele fica has. No passado, o verbo fica had. E no futuro, fica will have. Tá? Futuro em inglês não tem forma própria. Então, para você indicar futuro, a gente sempre tem que usar um verbo auxiliar. Will é um desses verbos e tem outras construções também. O verbo principal, ele vai estar conjugado no particípio passado. Como que nós fazemos o particípio passado? Se o verbo é regular, a gente coloca ED no final, quer dizer, ele sempre segue a mesma regrinha. Se o verbo é irregular, a orientação é que você faça uma consulta. Tabela dos verbos irregulares. Tem na internet, tem nos livros de inglês, tem nos dicionários. Então, quando você olha essa tabela dos verbos irregulares, é justamente porque o verbo irregular não tem uma regra própria. Então, você tem que consultar para ver como é que esse verbo fica no passado simples e como ele fica no particípio passado. Então, por exemplo, invited, convidado. Worked, trabalhado. Studied, estudado. Aqui, porque eu estou conjugando no particípio passado. Lembrando que a forma dos verbos regulares é a mesma no passado simples ou no particípio passado. Isso aqui também poderia ser I invited you. Eu te convidei. Eu fiz um convite para você. Mas também pode ser invited. We were not invited. Nós não fomos convidados. Então, ele tanto faz o passado simples quanto o particípio passado. Been, estado ou sido, é o particípio do verbo to be. Drunk, bebido, particípio do verbo beber. Understood, entendido, compreendido, particípio passado do verbo to be, do verbo to drink e do verbo to understand, que é o verbo entender. Bom? Especificamente o passado perfeito, que é o nosso foco de hoje. O passado perfeito é usado para expressar two actions, ou seja, duas ações que aconteceram no passado. Então, vocês vão perceber que nós vamos tratar de duas ações que aconteceram concomitantemente, tá? Ao mesmo tempo que uma ação ocorria, essa outra ação também acontecia. Você tem um impacto de uma sobre a outra. E nem sempre nós vamos conseguir determinar cronologicamente, quer dizer, uma ação aconteceu em tal momento e outra ação aconteceu em outro. O que nós vamos considerar é uma ação é mais recente e essa ação mais recente vai estar no passado simples e uma outra ação aconteceu antes mesmo dessa ação mais recente. E essa ação mais antiga, digamos assim, é o que nós vamos usar o passado perfeito. Bom, então, mostrando um esqueminha para vocês, nós temos o presente, que é o momento atual, e aí nós temos duas ações.
A ação 2 é a ação mais recente, a ação que está mais perto do presente. E a ação 1 é a que está primeiro, quer dizer, é a que aconteceu mais antigo, né? Que foi anterior àquela ação também passada. É um passado mais velho. Em português, às vezes, a gente usa a expressão passado do passado. Tá? É uma ação que antecede outra ação do passado. A construção no passado perfeito, então, vai ser o verbo had, que é o verbo ter no passado. Então, nós vamos traduzir had como tinha. E o verbo principal no particípio passado. A utilização dos dois verbos juntos, cria essa locução, vai me dar o passado perfeito. Tá? Vou mostrar exemplos para vocês, que aí fica mais fácil da gente entender. Por exemplo, she couldn't drive. Essa é a ação mais recente. Ela não podia dirigir. Por que ela não podia dirigir? Because she had lost her keys. Porque ela tinha perdido as suas chaves. Então, perceba, o que aconteceu primeiro? Ela perdeu a chave. Esse está lá no passado perfeito. O que resultou? Qual foi a consequência dela ter perdido essa chave? Ela ficou impossibilitada de dirigir. Então, essa ação de ela não podia dirigir é mais recente. Essa ação dela ter perdido a chave aconteceu antes dessa, tá bom? Outro exemplo. When we arrived at the theater, the movie had already started. A ação mais recente. Quando nós chegamos no cinema, essa é a ação que estamos falando mais próximas do presente. A ação passada também, porque nós já chegamos no cinema. O filme já tinha começado. Quer dizer, antes de nós chegarmos, que foi aquela ação do passado, uma coisa já tinha acontecido, o filme já tinha começado anteriormente. Então, é uma ação que aconteceu no passado, antes de uma outra ação também no passado. Então, passado perfeito vai ser usado para essa circunstância. Outro exemplo. By the time I moved into my own apartment, I had finished the call. No horário ou na hora que eu mudei para o meu próprio apartamento, eu já tinha finalizado a ligação. Então, é uma situação. O que aconteceu antes? Né? Qual foi a primeira coisa? Então, eu tinha uma mudança e eu tinha uma ligação que estava em andamento, certo? Então, por isso que nós nos referimos ao passado de uma ação no passado. In each sentence, there are two actions. Cada uma das sentenças apresenta duas ações diferentes. E uma aconteceu antes de outra que é mais recente. As duas estão no passado, tá? Mas um passado está mais recente e a outra ação, ela antecede essa ação mais recente, tá? Então, ela não podia dirigir, mas antes disso, ela tinha perdido a chave. Nós chegamos no teatro, mas antes disso o filme já tinha começado. Nós chegamos no cinema e antes disso o filme já tinha começado. Nós nos mudamos, ou eu me mudei, e antes disso eu tinha finalizado uma ligação. Então, são ações que aconteceram no passado. Agora, os usos. Quando é que eu devo usar esse passado perfeito? Já demonstrei para vocês que toda vez que você quer representar duas ações no passado, uma antecedendo a outra. Mas para explicar e dar mais detalhes, vamos lá. No caso dos usos, it is used to express a past action that happened before another action. É o exemplo que nós vimos até aqui. É usado para expressar uma ação passada que aconteceu antes de uma outra ação passada. A past before another past. Um passado antes de um outro passado. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. O que foi feito primeiro? A limpeza. Depois, a mãe chegou. As duas ações são no passado. A mãe ter chegado é a ação mais recente. A limpeza da casa aconteceu antes disso. Outro exemplo. She had just left by the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. Tá? Uma ação passada antes de outra ação também passada. Outro uso. Show the order of two past events. Para demonstrar a ordem dessas ações que aconteceram no passado. The past perfect, o passado perfeito, mostra
uma ação mais cedo, quer dizer, uma ação antecedente, em relação a uma outra ação que aconteceu depois, que normalmente é representada pelo passado simples. Tá? When the police arrived, the thief had escaped. Quando a polícia chegou, o ladrão tinha escapado. I had saved my document before the computer crash. Eu tinha salvo o meu documento antes do computador travar. Então, aquilo que eu tinha mencionado para vocês antes, em relação à adequação para a língua portuguesa. Nem sempre a gente vai traduzir literalmente, traduzir ao pé da letra. Tá? Então, por exemplo, computer crash, computador travou. Só que no português nós usamos esse travar no infinitivo, antes do computador travar. Ou antes do computador travou, ficaria estranho para nós em língua portuguesa. Então, nesse sentido, a gente sempre tem que contextualizar com aquilo que faz mais sentido na nossa realidade. Em inglês, o que vai determinar o uso do tempo verbal é sempre o contexto. O que eu quero expressar, qual situação eu quero indicar, e aí eu escolho qual tempo verbal. Também é usado to describe cause and effect. O passado perfeito também é utilizado para demonstrar a relação de causa e efeito. E aí, de novo, nós vamos combinar com o passado simples. I got stuck in traffic because there had been an accident. Eu fiquei preso no trânsito porque houve um acidente. Então, essa ação tinha ocorrido e essa ação foi o resultado, foi a consequência. Qual é a causa de eu ter ficado presa no trânsito? Justamente o acidente. Exemplo de baixo. The puddles of water made it clear it had rained all night. As poças d'água deixaram claro que tinha chovido a noite toda. Então, as poças são uma consequência da chuva, certo? Então, eu tenho uma relação de causa e efeito, ou causa e consequência. Também usamos para descrever situações irreais ou situações imaginárias do passado. Quando você quer, por exemplo, imaginar uma situação que não aconteceu ou um cenário diferente daquilo que de fato ocorreu. If I have known you were ill, I would have visited you. Se eu soubesse que você estava doente, eu teria te visitado. Quando nós temos orações usando if, nós chamamos de orações condicionais, que são orações que representam situações que estão condicionadas a uma outra situação, a uma outra condição. Tá? Então, se eu soubesse, essa seria a condição, que você estava doente, eu teria te visitado. Isso não aconteceu. É uma situação imaginária ou uma situação irreal. I wish I hadn't eaten so much. Eu queria não ter comido tanto. Então, também é uma situação que não ocorreu. Se você está cogitando ou imaginando isso, é porque, de fato, a pessoa comeu muito. E aí você imagina um cenário diferente, como se fosse uma situação imaginária ou hipotética. Tá? Olha os exercícios agora. Vou mostrar para vocês algumas situações em que nós podemos observar esses tempos verbais. O que a gente identificou até aqui? Que quando nós usamos o passado perfeito, nós precisamos de dois verbos. Um verbo que é o auxiliar, que vai ser o verbo had, mais o verbo principal conjugado no particípio passado, que vai indicar que essa ação já se iniciou no tempo passado. Dois verbos, tá? Quando nós vamos analisar a parte dos usos, aí nós vamos relembrar daquela ideia do passado do passado. Então, são duas ações que aconteceram no passado e uma ocorreu antes da outra. Então, por exemplo, nessa situação, marque a alternativa que apresenta a opção correta do past perfect. My cousin to me for weeks. My cousin, meu primo ou minha prima. To me, para mim, for weeks, por semanas. Então, nesse caso, eu tenho opções. Doesn't write. Does, vocês já sabem, é verbo auxiliar de presente, do presente simples, então não é a resposta. Don't, também, verbo auxiliar no tempo presente. Had not written. Aqui eu tenho uma construção, ó, com o verbo auxiliar had, que é o passado, e o verbo principal no particípio.
O não está usado porque é uma frase no sentido negativo, tá? Então, a partícula negativa not sempre é usada depois do verbo auxiliar, e aí eu posso fazer as contrações. No exemplo da letra D, eu tenho has not been written. Aqui eu tenho o not, mas o verbo auxiliar está no presente. Então, isso daqui não é passado perfeito. E na última, have written, eu também tenho o verbo no presente, certo? Então, a resposta correta, letra C, had not written, ok? No segundo exemplo, em relação à frase if I had the surgery, I might not be in this position. É correto afirmar que, olha o último exemplo que nós vimos, if indica condição, é uma frase condicional. Se eu tivesse tido a cirurgia, eu talvez não estaria nessa situação. Resposta correta, suposição sobre possíveis implicações de decisões passadas. Pessoal, nós encerramos por aqui. Hoje nós falamos de passado perfeito. Até a próxima e bye bye.